Olá, criançada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez na quarta-feira, né? Para estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família. E eu espero que realmente você possa se dedicar a esse momento, não ficar jogando e vendo vídeo, colocar o vídeo para rodar aí e fazer alguma outra coisa, mas que realmente você possa separar esse momento, né, de quarta-feira para que Deus ele possa falar ao seu coraçãozinho. Amém? Vamos orar para a gente estar começando? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, te damos graças, te damos glórias, porque o Senhor é o nosso Deus. Papai do céu, muito obrigado por cada dia o Senhor nos está nos ajudando, está sustentando a minha família, está me ajudando, me sustentando. E em nome de Jesus, me ajuda a prestar atenção nessa aula, a ser obediente aos meus pais e a poder colocar tudo isso em prática na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar uma música antes de a gente ir para a palavra, para a gente se animar, né? Porque a gente tem que ficar animado para a hora da palavra. Vamos lá? Essa música aqui, eu acredito que a maior parte de vocês já conheça, porque a gente sempre canta ela nas EBFs e na própria salinha, tá bom? Então vamos lá. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Meu Deus, vamos de novo. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são deles também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Amém? Vamos lá então. Para o momento da nossa palavra, pega a sua Bíblia, né? Não pegue um celular, não pede o celular da mamãe, do papai, pegue a sua Bíblia mesmo, né? Porque nós precisamos ter um momento de ler a palavra de Deus, de se concentrar. E às vezes no celular nós não conseguimos fazer isso, né? Porque chega uma mensagem, ou vem um vídeo novo, ou alguma coisa sempre nos atrapalha. Então pegue a Bíblia, porque aqui não vai chegar nenhuma mensagem para você, né? Não vai ter nada para te distrair aqui, só a Bíblia mesmo. Vamos lá? A nossa palavra de hoje está lá em 1 Samuel, capítulo 19. Nós vamos continuar falando sobre a trajetória do rei Davi. Nós vamos continuar estudando sobre ele, né? Vendo bem profundo mesmo sobre como Davi ele se tornou rei. Mas antes, eu queria fazer um teste com vocês. Eu queria saber se vocês estão aprendendo, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou fazer duas perguntas, na verdade, e vocês vão responder aqui nos comentários, tá bom? Se quiser mandar no grupo que a gente tem, pode mandar também, mas eu preferia que vocês colocassem aqui no comentário qual a resposta de vocês. Ah, mas eu escolhi a errada. Não tem problema, não precisa apagar, não precisa, sei lá, querer excluir o comentário, tá bom? Porque é só para mim ver se vocês estão absorvendo, se vocês realmente estão aprendendo. Tá legal? Vamos lá, então. A primeira pergunta é: qual era o nome do amigo de Davi da lição passada? Pode colocar a pergunta aí na tela. Eu vou dar 15 segundos para vocês pensarem. Valendo a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, tá acabando o tempo, hein? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí, já sabe qual que é a resposta? Já escolheu uma alternativa? A resposta para essa pergunta é a letra A, Jonatas. Lembra, tia Carol falou na aula passada que Jonatas ele era um amigo muito íntimo de Davi. Né? Eles se tornaram grandes amigos na aula passada. E nós vamos continuar estudando sobre eles, tá? Mas antes vem a segunda pergunta. Qual o nome do filho de Jonatas? Aquele que Davi tratou como um rei. Também da aula passada. Pode colocar as respostas aí na tela.
Vou colocar o mesmo tempo, viu? 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá acabando o tempo, hein? 11, 12, 13, 14, 15. Vamos lá? Conseguiu pensar aí na resposta? A resposta para essa pergunta era a letra A, Mefibosete. Lembra? Ele foi tratado como um rei por Davi. Davi queria fazer um favor a Jonatas. Então ele pegou o filho de Jonatas que estava ali sofrendo, que não estava tendo uma vida na qual ele era digno, né? Então ele tratou ele como um rei, trouxe para morar no próprio palácio dele. Então, já que você já respondeu as perguntas, não sinta vergonha se você errou, tá bom? Aqui não é um Enem, não é para você fazer uma prova, não, é só para a gente saber se vocês realmente estão aprendendo, tá bom? Mas se você acertou, parabéns, você está prestando atenção na aula. E preste atenção nessa aula também, porque na próxima aula eu também farei perguntas. E eu quero ver se vocês vão acertar, viu? Agora vamos para a aula de hoje. 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19. Pegou a sua Bíblia aí? Vamos lá então. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que planejavam matar a Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi e por isso contou para ele: o meu pai está planejando matar você e amanhã cedo tenha cuidado, esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar o meu pai no campo e quando você estiver escondido, eu vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso a você. Olha só, essa primeira parte aqui vai falar que os nossos dois amigos, eles estavam conversando. Só que antes disso, antes desses dois amigos conversarem, o nosso rei Davi, nosso rei Saul, aliás, ele estava muito bravo, ele acordou nervoso, ele acordou com o pé esquerdo e o direito e todos os pés possíveis, porque ele estava muito bravo, ele estava muito nervoso e ele queria matar o coitadinho do Davi, simplesmente porque ele tinha inveja de Davi. Ele não gostava de como Davi se dava tão bem nas batalhas, de como Davi tinha matado Golias, de como Davi, ele era alguém que era popular, né? As pessoas gostavam de Davi porque ele tinha um jeito muito legal, e as pessoas gostavam de Davi. Até porque o próprio filho dele era o melhor amigo de Davi. Mas ele queria matar. Saul não queria saber de história, ele queria simplesmente matar. Isso não era justo, porque Davi não passou por nenhum tribunal, nem tinha feito nada errado. Simplesmente, o rei Saul tinha muita inveja dele e por isso quis matá-lo. Agora, como Jonatas e Davi, eles eram muito amigos, e Jonatas sabia que o pai dele queria matá-lo, ele não ia ficar parado, né, gente? Você ficaria parado sabendo que o seu amigo corre perigo? Quem ficaria parado sabendo que o seu amigo pode morrer? Ninguém, né? Ninguém ficaria parado. Então, Jonatas foi correndo para falar para Davi: olha, o meu pai quer te matar. Amanhã, se você não se esconder, você vai estar morto. Então, se esconda. E aí, quando eu chegar perto do meu pai, eu vou começar a falar de você para ver qual vai ser a reação dele. Vamos ver qual que foi a reação dele? Versículo 4. Então, Jonatas elogiou a Davi para Saul e disse: meu pai, não faça nenhum mal para o seu servidor Davi, pois ele nunca te fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo que ele tem feito é ajudado bastante o Senhor. Ele matou Golias e por meio dele o Senhor conquistou uma grande vitória para o povo de Israel. O Senhor mesmo viu isso tudo e ficou feliz. Então, por que o Senhor, meu pai, faria mal com um homem inocente matando Davi, sem nenhuma razão? Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor que não mataria Davi. Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo e levou a Saul. E Davi continuou a servir o rei novamente.
olha só, aqui diz que Saul ficou muito bravo. Só que Jonatas foi até Saul e começou a conversar com ele, trouxe a memória dele. Olha, ele te ajudou tanto, ele matou Golias, ele tem te ajudado nas suas batalhas, ele tem tocado para você. Por que você quer matar ele? Ele é um cara bom, ele tem te ajudado. Então, o rei Saul prometeu nunca mais matar Davi, nunca mais tentar matar. Só que vocês lembram o que o nosso Davizinho fazia? Exatamente, ele tocava harpa. A harpa naquela época é como se fosse o violão de hoje, né? Então ela fazia um som muito gostoso de se ouvir, era um som muito harmonioso. E Davi ele tocava muito bem. E quando ele tocava, o rei Saul se acalmava. Quando tinha muitas guerras, muitas batalhas, o rei Saul ele ficava muito estressado. Então ele chamava Davi para que Davi tocasse para ele. E como Davi sabia que o rei tinha prometido não matar ele, ele foi tocar. Vamos ver? Versículo 8. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou completamente e eles fugiram. Um dia um espírito mau, mandado pelo Senhor, dominou a Saul e ele estava sentado em casa com a sua lança na mão e Davi estava tocando a sua harpa. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Olha só o que acontece aqui, gente. Olha só, Davi, ele simplesmente é quase morto pelo rei Saul. Mas ele não tinha prometido que jamais iria matar Davi? Ele prometeu perante o Senhor. Mas um espírito maligno se apossou de Saul. E ele ficou completamente fora de si. Ele quis matar Davi novamente. Então, enquanto Davi estava tocando a sua harpa, ele tentou atingi-lo com uma lança. Mas Davi, ele desviou e correu, sebo nas canelas. Ele começou a correr em disparada. Até porque um rei quase matou, quase prensou ele na parede, né? Continuando aqui, versículo 11. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir essa noite, amanhã você está morto. Então, olha só, de novo, o rei Saul queria matar Davi. Então, novamente, o rei Saul, ele não cumpriu a promessa dele. Vocês lembram que lá no começo ele prometeu que não ia matar Davi, mas ele não cumpriu a sua promessa. Agora, olha só que legal. Mical, a mulher de Davi, ela avisou ele. E Mical, ela não é japonesa, tá? É que esse nome Mical parece, né? Parece que é japonesa, mas não é, tá bom? Então, olha só, versículo 12. Aí ela desceu Davi por uma corda na janela e ele correu e escapou. Então Mical pegou um ídolo protetor do lar, colocou na cama e colocou uma almofada feita de pele de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente, mas Saul mandou que voltassem lá e que os mesmos vissem a Davi. Tragam Davi aqui na sua cama, se precisar, e o matem, disse Saul. Eles então entraram e acharam um ídolo no lar da cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você tentou me enganar assim? Deixou meu inimigo escapar. Ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não ajudasse ele a fugir. Então olha só, Mical, ela não era só a esposa de Davi, ela também salvou a vida dele, novamente, né? Davi ele foi salvo aqui, então, por Jonatas e pela esposa dele, Mical. Foi salvo 2 vezes nesse mesmo capítulo. A gente não está mudando nos capítulos. No mesmo capítulo, o rei Saul tentou matar Davi 2 vezes. 2 vezes. Então, ele simplesmente não estava nem aí para a promessa que ele tinha feito, né? Mas Davi conseguiu correr novamente. Mais uma vez ele escapou. Agora, no versículo 18, Davi escapou para Ramá
e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois Samuel e ele foram para a casa dos profetas e ficaram ali. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram lá, viram um grupo de profetas profetizando e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul e eles também começaram a profetizar. Então olha só, gente, aqui Davi, ele vai correndo direto para Samuel, o profeta Samuel. Por que ele faz isso? Porque era um lugar que ele podia se esconder. Ele não tinha mais lugares para ficar. A casa dele estava sendo vigiada e Saul estava correndo atrás dele para querer matá-lo. Então ele vai se esconder junto com os profetas. Só que Samuel, ele era um profeta e ele sabia a vontade de Deus. E ele sabia que Davi ali, Deus não ia permitir que ele fosse morto, né? Até porque Davi tinha um grande propósito na vida dele que não tinha se cumprido ainda. Só que o rei Saul mandou os homens dele para irem até a casa dos profetas, para pegar Davi à força se preciso, mas para trazer ele. Só que o que vocês acham que vai acontecer aqui? Vocês acham que o rei Saul, ele vai ser mais forte que Deus? E agora? Será? Ninguém é mais forte que Deus. Ninguém é mais forte que Jesus. Quando Jesus ele nos protege, ele nos guarda, não tem como ninguém nos atingir, né? Então, o que aconteceu com os homens dele? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 21. Versículo 20, no final dele, diz: Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, e eles também começaram a profetizar. Então, os homens de Davi, os soldados tão perigosos, eles começaram a profetizar, eles começaram a adorar o Senhor, eles não conseguiram estar ali na presença de Deus e fazer uma coisa que não era a vontade de Deus, era impossível para eles. Então eles começaram a se prostrar, começaram a adorar o Senhor. E o rei Saul não ficou nada feliz com isso, porque mais uma vez ele tinha sido derrotado. Vamos lá, versículo 21 agora. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, e eles também começaram a profetizar. Então mandou outros mensageiros pela terceira vez, e também aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio rei Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande da cidade de Secó, perguntou aonde estava Samuel e Davi. Eles disseram que ele estava na casa dos profetas. Quando ele estava indo para lá, o Espírito de Deus dominou ele também, e ele começou a profetizar por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Lá, tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel, e ficou deitado no chão o dia inteiro, a noite inteira, e assim foi que surgiu o ditado: será que Saul também virou profeta? Olha só, aqui o rei Saul, ele tenta por 3 vezes cometer o mesmo erro. Ele manda mensageiros, os mensageiros não conseguem trazer o rei Davi. Ele manda de novo, eles não conseguem. Ele manda de novo, eles não conseguem. E aí tem aquele ditado: se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Foi assim que ele pensou. Então, ele mesmo foi. Quando chegou lá, vocês acham que o rei Saul ia conseguir? Não, podia ser qualquer rei. Nenhum rei é páreo para Deus. Nenhum rei consegue derrotar Deus. É impossível, né, gente? A gente é homem, a gente é falho, a gente tem limites. Deus não tem limites. Então, olha só, quando chegou lá, pela insistência dele, Deus também dominou ele pelo seu espírito. Só que Saul foi um pouquinho diferente. Ele fez a mesma coisa que os outros, ele se prostrou, ele adorou, só que sem roupa. Imagina a vergonha para ele, um rei sem roupa na frente de todo mundo. Isso foi para quê? Para provar que o rei Saul, ele não era o Todo-Poderoso, e sim Deus. Amém? Esse aqui é o capítulo 19 do livro de Samuel. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse capítulo e na aula de hoje é que ninguém é palho para Deus, né? Nós vimos que o próprio amigo de Davi, Jonatas, ajudou ele,
Mical ajudou ele, o profeta Samuel ajudou ele. Por quê? Será que eles eram tão bons assim? Não, porque foi o próprio Espírito de Deus que convenceu essas pessoas e também que guiou Davi a essas pessoas, né? Então, o que a gente pode tirar de ensinamento desse capítulo? É que nós precisamos estar perto de amiguinhos, de pessoas que nos atraiam para Deus, que nos ajudem a estar com Deus, né? Porque se você estiver do lado de pessoas que vão te trair, elas vão te trair, né? Jonatas aqui, ele colocou muita coisa em risco, indo avisar Davi, né? Mas ele simplesmente avisou. Mical também colocou muita coisa em risco, assim como no profeta Samuel. Mas todos eles eram muito amigos de Davi, eles gostavam muito de Davi, e eles não iam fazer isso com ele. Então, tem amigos que te levam para perto de Deus, que orem com você, que orem por você, né? Principalmente agora na quarentena, na qual a gente pode falar com um monte de gente pela internet, né? Fale com pessoas que vão te ajudar, né? Principalmente com seus pais. Os seus pais são sempre os primeiros a te ajudar. Eles vão sempre colocar a mão no fogo por vocês, né? Então, sempre tenha esse pensamento: eu preciso andar com meus amigos que buscam a Deus. Eu preciso andar com meus amigos que são da igreja, porque eles sim são meus amigos, né? Amém, gente? Eu espero que realmente vocês tenham prestado atenção, porque na aula que vem a gente vai fazer perguntas sobre esse capítulo 19, tá? E nós vamos continuar no capítulo 20 na aula que vem. Amém? Tamo junto, gente. Agora eu só quero orar por vocês, para que vocês tenham uma vida com Deus, que realmente vocês possam andar nos caminhos de Deus, que os seus amigos eles venham acrescentar na sua vida e que vocês possam ter cada dia mais proximidade com o Senhor, porque um amigo errado ele pode te trazer para um lugar que não é bom. Ele pode colocar ideias na sua cabeça que não é boa. Então, sempre olhe suas amizades. Vamos orar? Feche seus olhos, realmente se concentre agora para falar com o Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, queremos orar por cada criança, por cada jovem, cada adolescente, cada adulto que conseguiu ser atingido por essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa colocar no coração deles o desejo de estar perto de pessoas que levem para perto do Senhor. Coloque no caminho dessas pessoas um amigo, alguém que vai ser mais chegado que o irmão, que o guardem, que proteja eles, ó Pai. Em nome de Jesus, papai, que o Senhor venha guardar os caminhos, cercar, Senhor Jesus, de cada criança, papai, que está ouvindo essa palavra, Senhor, para que eles possam, Senhor, crescer e sempre ouvir a sua palavra, sempre em comunhão com o Senhor, estar perto do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, turminha? Tamo junto, um abraço para vocês, é isso aí.